Graça e paz, queridos. Um domingo abençoado nessa manhã, um domingo cheio da misericórdia do Senhor. Deus está neste lugar. E glorificado seja o nome do Senhor por este tempo, por esse tempo de estudo, por esse tempo de ministração, por esse tempo da parte de Deus. Queremos agradecer à Igreja Batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém da Taquara. Quero agradecer a você que nesse momento está nos dando essa oportunidade de entrar na sua casa, no seu local de trabalho, no seu descanso com a sua família, muitas vezes na mesa da sua casa. Muito obrigado em nome de Jesus por mais essa oportunidade. E seja bem-vindo, você que está mais uma vez assistindo a nossa escola bíblica, mais uma vez conosco, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós glorificamos a Deus por essa oportunidade. Amém? Convido a você nesse momento, enquanto os irmãos estão chegando, nós vamos estar orando. Pastor Herculano, que Deus abençoe a sua vida. Tia Lídia, Deus abençoe a sua vida, tia. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando agora para iniciar a nossa escola bíblica dominical. Que o Senhor abençoe tudo que vai ser ministrado nessa manhã. Que o Espírito Santo fale ao teu coração. Que o Espírito Santo se manifeste na tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor possa se revelar nesse momento, através da sua palavra, o estudo bíblico da sua palavra. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos agradecer ao Senhor por mais este dia. A gente está numa manhã nublada aqui em São Paulo, mas eu creio que o Espírito Santo vai estar falando conosco, em nome de Jesus. Levante suas mãos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Muito obrigado, Espírito Santo, por mais este dia. Muito obrigado por estarmos vivos. Muito obrigado por estarmos aqui, podendo desfrutar desse momento de estudo da Tua Palavra. Pai, te louvamos pela vida de cada irmão que está entrando online. Te louvamos pela vida de cada família. Te louvamos pela vida, Senhor, da nossa igreja. Muito obrigado, Espírito Santo. Te pedimos agora, visita, Senhor. Visita lares. Visita o local de trabalho. Visita os hospitais agora, Senhor. Pai, vai de encontro àquele que está aflito, que está necessitado, querendo ouvir a Tua Palavra. Que essas mensagens possam alcançar vidas, Senhor. Porque não é para a glorificação do nome da igreja, mas é para a glorificação do Teu nome. É para que o Teu nome seja manifesto. É para que o Evangelho seja pregado. É para que o Evangelho alcance vidas, meu Pai. Senhor, que não sejamos nós a ministrar, mas que seja o Teu Espírito a falar à Tua igreja nesta manhã. Te pedimos, vem com a Tua glória, vem com a Tua unção, vem com a Tua graça sobre nossas vidas e ser conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? A gente vai estar dando início dessa manhã, dando continuação a esse tema tão especial, né, que o nosso pastor recebeu da parte de Deus, falando sobre devoção. E é um tema especial porque mexe com o nosso ser. É um tema especial porque nos faz refletir sobre muitas coisas, principalmente sobre nosso comportamento diante de Deus, nossas ações diante de Deus. Será que realmente estamos dedicando completa devoção a Cristo? Porque a devoção a Cristo, sabe, inclui tanta coisa. Se abre um leque muito grande dentro da nossa vida espiritual. A devoção a Cristo é segundo a forma com que nos vestimos, a forma com que falamos, a forma com que como nós nos comportamos, a maneira pelo qual pensamos e muitas vezes sobre nossas ações, sobre as nossas reações diante do mundo em que vivemos. Diante desse tempo que estamos passando aqui nesse mundo. Sabemos que não pertencemos a esse mundo, mas enquanto estivermos aqui, precisamos ser imagem, semelhança de Cristo e vivemos ao mesmo tempo com nossos conflitos interiores. Então é realmente a busca pela unção, pela graça, né? Pelo domínio próprio, pelo seguir a Cristo. A devoção leva a gente a raciocinar sobre vários desses aspectos, a devoção a Cristo, e isso é magnífico, porque se cumpre justamente o que Paulo fala: examine-se o homem a si mesmo.
A devoção a Cristo leva a gente a pensar, poxa, é tão fácil examinar os outros, mas chega um momento que você tem que examinar a si mesmo. Não dá para examinar ao trem se eu não conseguir examinar a mim mesmo. Você consegue perceber como é que vai profunda a devoção? A devoção me leva a parar de fazer pré-julgamentos e começar a olhar o ser humano. Porque foi isso que é ensinado na palavra. A gente fica tão cheio de julgamentos, de pré-julgamentos, e esquece de ver o meu irmão. E domingo passado, o diácono amado, o diácono Manuel, ele deu essa nossa visão, né? Ele falou sobre isso, sobre a devoção dentro do ministério, a convicção do chamado, a convicção para aquilo pelo qual o propósito de Deus na nossa vida. E na imersão de quinta-feira foi dado aquele estudo sobre Daniel, e eu confesso que eu nunca tinha visto aquele capítulo de Daniel sobre aquele parâmetro, sobre aquele aspecto. A gente vê sempre o capítulo de Daniel sobre Daniel sendo usado para com o povo, o Senhor falando o quanto ama Daniel, o Senhor falando da guerra espiritual que acontecia, mas a gente nunca viu, pelo menos eu, não posso falar da gente, mas pelo menos eu nunca tinha analisado, nunca tinha visto, e já tinha lido várias vezes aquele capítulo e nunca tinha parado para ver o profeta se colocando na mesma condição do povo. Mesmo ele sendo profeta, ele se coloca na mesma posição do povo. E quando foi ministrado naquela quinta-feira, esse parâmetro, esse aspecto de Daniel, confesso aos irmãos que foi um impacto muito grande. Principalmente para mim. Acordar e ver que não temos que não somos super-homem nem Mulher Maravilha. Somos seres humanos e precisamos nos colocar no lugar, no papel de seres humanos. Isso é muito importante. Nós não somos donos da verdade. Nós conhecemos a verdade. Sabemos que a verdade é Cristo, mas precisamos muitas vezes nos colocar também num lugar de somos necessitados do Senhor. Precisamos sempre da misericórdia de Deus e somos passíveis de erro, sujeitos a erro. Isso é muito importante. E aí nos leva a estudar nesse domingo sobre a devoção e a religiosidade. Você vê como é que um estudo bíblico de quinta-feira abre um leque muito grande. Acendeu essa luzinha, sabe? Será que muitas vezes a gente não está usando mais religiosidade e menos devoção? E a gente vai estar falando sobre isso nessa manhã. Vamos estar transcorrendo sobre isso nessa manhã. A importância da devoção a Deus. A devoção a Cristo quebra a religiosidade. Quebra aquilo que pode nos afastar do Senhor. E a gente vai entrar nessa parte sobre devoção. Vamos juntos? Pegue a sua Bíblia, eu convido você a pegar a sua Bíblia para a gente poder passear nesse domingo dentro dessa visão. E eu creio que o Senhor vai estar falando conosco, né? E é um momento muito especial, porque daqui a pouquinho, às 16 horas e 30 minutos, vai estar começando o culto. A gente vai ter Santa Ceia nessa manhã. E é o momento de sentar à mesa, de estar com Cristo, cumprindo uma ordenança do Senhor, completamente despido do nosso eu. E colocando-se à mesa e falando, Senhor, eu estou aqui, transforma, pode me usar, pode transformar, pode mexer, porque a devoção leva a isso, a gente se colocar diante de Deus da forma que somos e deixar Ele operar, deixar Ele fazer. Vamos entrar agora, nesse feito, a gente vai estar falando sobre isso, amém? Quero continuar dando graça e paz. Eu já tinha falado com o pastor Herculano, com a tia Lídia. Deixa eu ver aqui. Tia Wanda, Deus abençoe a sua vida. Tia Dani, que Deus abençoe. Magno, que Deus abençoe. Tia Mira e tio Robson, falei mais cedo hoje de manhã que estava com saudade. Meu marido, Cadu, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eliane, que Deus abençoe a sua vida, irmã Eliane.
Tia Sandra, tia Sandrinha, minha tia querida, que Deus abençoe. Vamos lá. Devoção, a gente vai estar reforçando o que já foi ministrado. É um substantivo feminino que significa afeição intensa a Deus e aos santos, demonstrada por práticas religiosas, sentimento religioso, piedade. Devoção, lá em 1º livro de Crônicas, também a passagem bíblica que a gente tem usado, 1 Crônicas 28:9, que diz: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o com coração perfeito e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações, penetra todos os desígnios e pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Então, devoção, conhece a Deus, sabe? Coração perfeito, espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha os corações. Tudo isso a gente já falou, a gente já debateu, nós já mostramos biblicamente, e hoje a gente vai estar levando para uma outra área essa devoção. A devoção versus a religiosidade. A devoção quando ela quebra a nossa religiosidade. A devoção a Cristo quando ela nos confronta, quando ela nos faz ver que precisamos dar mais espaço ao Espírito Santo, sabe? Quando o Senhor, ele traz, ele nos sacode e ele começa a querer conversar conosco. Vamos lá. E quando a gente fala dessa devoção, quando a gente dá o significado dessa devoção, a gente vai falar também sobre religião. E um pastor, eu achei maravilhoso a definição que ele dá. Deixa eu ver o nome dele aqui. Pastor Alexandre Martins. Essa definição foi dada pelo pastor Alexandre Martins da Assembleia da Igreja Pentecostal do Rio Grande. E eu achei linda essa definição quando ele deu, abre aspas, é a definição do pastor, tá? Abre aspas. Religião é um termo de origem latina que significa religação. Isso a gente já conhece. Religação com o divino, religar a Deus. São diversas religiões espalhadas pelo mundo, onde cada indivíduo tem por livre e espontânea vontade escolher qual religião a seguir. Nós temos o cristianismo, o islamismo, o budismo, o hinduísmo e dentre outras religiões. Desde o princípio do mundo, o homem buscou acreditar que além dele existe uma força suprema capaz de mudar, ajudar e até mesmo transformá-lo em um ser melhor. Para a maior parte da população mundial, esse ser supremo tem o nome de Deus. Podemos dizer que religião é um conjunto de crenças e filosofias que são seguidas por uma grande massa de pessoas, de acordo com seus ensinamentos e doutrinas e costumes. Além da religião, também existe a religiosidade. Olha só, a gente já explicou o que é religião, como ela se expande pelo mundo. E aí a gente entra, no caso, o pastor, ainda estou dentro da aspas do ensino do pastor, o pastor entra falando sobre o que é religiosidade. Também existe essa religiosidade que para muitos nada mais é do que ter uma qualidade. E a qualidade é ser religioso ou ter uma religião. Religião e religiosidade são termos que dividem opiniões e que também confundem a cabeça de muitas pessoas, principalmente a dos próprios religiosos. Mas verdadeiramente, qual é a diferença entre os dois termos? E segundo o pastor Alexandre Martins, o significado de religião é religar o homem a Deus. Ponto. E quando acontece quando essa pessoa vai a uma determinada igreja, ela é imbuída do sentimento da verdade, ela é tomada pelo Espírito Santo, ela é tomada por aquele arrependimento que vem de dentro, uma transformação que vem de dentro, e ela começa a ser religada ao Senhor, porque ela se arrepende dessa sua natureza humana e ela quer ter um verdadeiro e genuíno encontro com Deus. E esse mesmo pastor, ele define que a religiosidade é a pessoa
que não quer ter um compromisso verdadeiro. Ela estar ali movida apenas por uma rotina, apenas por um status, apenas por aquele momento dela. Então eu achei interessante como é que as duas coisas, embora se pareçam, são completamente diferentes. O pastor Luciano Subirá, e isso já é um livro, eu tirei do livro dele, também detona o que traz pra gente uma explicação de como a religiosidade influencia na nossa vida. Ele diz, abre aspas, a religiosidade é algo tão perverso, tão espiritualmente venenoso, que ao observar o ensino de Jesus, entendemos que ela pode ser pior até mesmo do que a imoralidade. Porque, diferentemente dos demais pecadores, o religioso, por sua aparência de piedade, é um pecador vacinado contra o arrependimento. E juntando as definições desses dois homens de Deus, quando ele fala que a religiosidade não é ter um compromisso verdadeiro, é ele estar ali movido apenas por uma rotina. E o outro homem de Deus que define que religiosidade é o pecador vacinado contra o arrependimento, nos leva a entender o que Jesus fala lá em Mateus, e eu convido a você agora a abrir, agora a gente vai entrar no contexto bíblico. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 11, do verso 23 ao 24. Mateus 11, de 23 a 24, vamos juntos. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até você. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Você consegue compreender isso? Isso está na Bíblia, tá? Que a gente está falando, a gente está trazendo a importância da devoção a Deus, e a devoção a Deus, ela está aqui realmente para quebrar muitas vezes a nossa religiosidade. A nossa religiosidade que fica oculta, a nossa religiosidade que muitas vezes a gente, sem perceber, acaba aflorando na nossa vida cristã. E isso é muito importante hoje, porque isso quebra barreiras. Cafarnaum, lugar onde Cristo operou tantos milagres, terá juízo mais rigoroso do que Sodoma. Por que Cristo fala isso no Evangelho de Mateus? A explicação dada por Jesus é clara. Porque diante de milagres como os que Jesus operou, os piores pecadores de Sodoma teriam maior possibilidade de arrependimento. Pior do que um pecador, pois mais terrível que seja, por mais terrível que seja um pecador, mais terrível ainda é um pecador vacinado contra o arrependimento. Você consegue compreender isso? A religiosidade, ela é uma vacina contra o arrependimento. Sabe por quê? Porque eu estou imbuído do meu conhecimento. Eu fico imbuído daquela letra e acho que não tenho motivo para me arrepender. Aquilo que eu faço, aquilo que eu penso é correto e eu não preciso me arrepender disso. Não é isso que Jesus prega. Não é isso que o Evangelho traz. Não é isso que é ensinado pela palavra de Deus. Daniel, naquele momento em que foi ministrado, eu fiquei com isso a semana inteira, né, sexta, sábado, batendo isso no meu coração. Daniel era um homem completamente cheio de devoção a Yahvé, a Javé, ao Senhor. Mas ele se coloca na posição de povo. E ele pede por um arrependimento. Ele se coloca na posição daquele povo de dura cerviz. E ele reconhece a sua posição diante de Deus e clama por um arrependimento, clama por uma transformação. Ele diz, meu Deus, quantas vezes nós pecamos diante de ti. Mas ele, Daniel, não tinha cometido aquilo, mas ele se coloca na posição do povo. Sabe?
foi aquilo que foi ministrado. Não somos super-homens, não somos Mulher Maravilha, somos servos e estamos sujeitos a pecar e precisamos buscar em Cristo o arrependimento, porque sem arrependimento, querido, a gente não vai conseguir ver a glória do Senhor. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, esse verá a glória de Deus. E a religiosidade, ela bloqueia isso. Os pecadores, eles ficam dentro dessa religiosidade, porque todos somos pecadores, todos precisamos da misericórdia do Senhor, mas se a gente não buscar esse arrependimento, a gente não vai conseguir ver a glória de Deus, um arrependimento genuíno. A religiosidade, ela começa a produzir a gente um senso de justiça baseado numa vida aparente. A religiosidade me leva a ver o erro dos outros, mas eu não consigo ver os meus próprios erros. A religiosidade começa a colocar sobre cada pessoa, sobre a igreja, um jugo pesado. E Jesus veio para quebrar o jugo. Ele não veio para trazer jugo, ele veio para quebrar o jugo. A Bíblia vai dizer que a unção de Deus, ela despedaça o jugo. Através dessa unção, eu vejo a Cristo. Através dessa unção, ela me leva ao Senhor. Através dessa unção que vai dizer a palavra de Deus, ela vai despedaçar esse jugo e vai me atrair mais ao Senhor, através do que? Da devoção a Cristo. Em outro momento, Jesus também, dentro desse contexto de Mateus, ele vai dizer que ele afirma que as prostitutas estão mais próximas do reino do que os religiosos. Se você for ver a palavra de Deus, a gente vai ver que uma prostituta, uma mulher pecadora, a Bíblia diz que o Senhor teve encontro com essas mulheres e elas se arrependeram da sua vida de pecado. Mas que muitos religiosos, muitos fariseus, muitos saduceus, que estavam tão imbuídos da sua religiosidade, do seu autoconhecimento, não estavam se arrependendo daquilo que estavam fazendo. Viam o pecado dos outros, mas não viam o arrependimento daquelas pessoas. Eles rotulavam as pessoas como pecadores, mas eram incapazes de ver o arrependimento. E muitas vezes nós estamos sem querer, muitas vezes é sem querer, ou muitas vezes estamos conscientes do erro do meu irmão, mas não nos arrependemos dos nossos próprios erros. E a devoção a Cristo, ela vem para quebrar isso. Ela vem para quebrar e mostrar que somos todos um, que somos todos iguais, que fazemos parte de um só corpo. Muitas vezes, em resumo, a religiosidade nos afasta de Deus, porque começamos a usar a letra sem o Espírito. E letra sem o Espírito mata. Construímos uma barreira entre o agir de Deus, sobre a nossa vida. A gente começa a construir barreiras quando usamos apenas a letra. Nós buscamos, quando a gente começa a usar a letra, a gente começa a buscar uma posição social, um status dentro da própria igreja. Começamos a construir doutrinas que não são aquela que a Bíblia traz ou que a Bíblia revela, porque a palavra de Deus é revelada. A gente se segura só na letra. Começamos a apontar, a ter um erro de julgamento, a apontar a vida dos nossos irmãos e esquecemos de examinar a cada um de nós. Alimentamos o nosso senso de justiça e passamos a não ouvir mais a Deus. Se não for daquela forma litúrgica, Deus não vai estar. Se não for daquele jeito, Deus não vai operar. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. A devoção a Deus veio para tirar tudo isso. Vamos voltar a alguns anos no passado. Esperavam um rei, um Messias. O Messias virá, o rei virá. O Messias veio, nasceu numa manjedoura. O Messias andou no meio de homens e mulheres pecadores, homens e mulheres reais.
O Messias sentou no lombo de um jumentinho. O Messias andou no meio do povo com as suas sandálias empoeiradas e com as suas vestes igual às vestes de todo homem. O Messias veio trazendo a verdade e não o reconheceram. Sabe por quê? Porque ele veio dentro de uma simplicidade. E aí eu vou te dizer algo muito especial. Deus é simples. Nós é que complicamos. Você está entendendo? A devoção ao Senhor é algo... É por isso que a devoção a Deus, ela nos confronta. Porque muitas vezes queremos palácios, queremos aplausos, queremos elogios, quando Deus só requer o nosso coração. A devoção me leva a isso. Ele olha o coração. Ele olha aquele templo pequeno, sabe? Que tem coisas simples, pessoas simples, e que a adoração sobe como incenso suave. Quebra a religiosidade. Ele estava no templo, enquanto muitos iam lá entregar suas ofertas, entregar seus dízimos. Maior foi aquela viúva que veio com a sua moeda, que aquela moeda poderia representar apenas o alimento que ela tinha naquele dia, ou a sua aposentadoria daquele mês. Era só aquilo que aquela viúva tinha, mas o coração dela estava cheio de amor. E isso faz toda a diferença. Quebra a religiosidade. Quando eu tiro, sabe, as minhas vestes e começo a me despir diante do Senhor e mostro para Deus o que eu realmente sou e peço essa mudança. O Evangelho é a verdadeira devoção e isso destrói o nosso eu. E é para isso que Cristo veio, para mostrar o amor. Cristo veio para trazer o encontro da lei com a graça, porque a graça já existia desde o Antigo Testamento, só que infelizmente o homem com a sua religiosidade não estava vendo, então ele veio em corpo e começa a fazer esse encontro para que pudéssemos saber que ele é a vida e que a vida, o verbo se fez carne e o verbo começa a habitar do nosso meio e o verbo começa a dizer eu te amo e o verbo começa a dizer eu estou aqui e o verbo começa a dizer que ele está no meio de nós e que ele veio para salvar ao doente, ao necessitado. Ele veio para salvar aquele que precisa realmente, que reconhece que realmente que precisa de Cristo. O verbo está no nosso meio. E muitos não entendem isso. O verbo veio para provar que Deus Pai nos ama e Ele não está distante, não. Ele quer estar dentro de nós. A religiosidade, ela veio justamente para ser quebrada e mostrar que poderíamos ter livre acesso. Não precisaríamos mais de um homem sacrificar um animal para que pudéssemos obter o perdão. Mas a graça vem dizer que, filhinhos, se pecardes, tende um advogado. Abra sua Bíblia no Evangelho de João e a gente vai ver a prova disso. Evangelho de João, capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. Vou repetir. Evangelho de João, capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele.
Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. A Bíblia vai dizer, e a Bíblia descreve, e essa passagem ela se encaixa perfeitamente com o que a gente está ministrando nessa manhã. Essa mulher é pega em adultério, você já conhece essa passagem bíblica, e você conhece a intenção pelo qual ela foi levada até Jesus, e você vê como é que o Senhor, ele dentro desse cenário de acusação, onde eu tenho várias pessoas ali observando, querendo ver a atitude do mestre, e a Bíblia vai dizer que ele escrevendo alguma coisa no chão, e acho que uma das coisas que quando eu chegar no céu, eu vou chegar e perguntar ao Senhor, Senhor, o que o Senhor estava escrevendo no chão? Porque lendo aquela passagem bíblica, aí essa curiosidade, né, me chama a atenção, o que Jesus estaria escrevendo no chão, no momento em que aquela mulher foi lançada ali para ser julgada, quando foi armada aquela teia para ser julgado. E Jesus, conhecendo o coração dos religiosos, ele chega de uma forma cheio de amor e de misericórdia e diz essa passagem, né, essa mensagem da parte de Deus: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a gente sabe que só ele poderia atirar a pedra, porque todos estavam imbuídos de pecado, porque somos pecadores, porque temos a semente do pecado. Não podemos deixar que o pecado nos domine, mas a realidade é que somos pecadores. E a história da mulher surpreendida em adultério, ela nos leva a refletir sobre a nossa própria história. Quando o mundo quer nos apedrejar por causa das coisas erradas que cometemos, ou quando nós apontamos o dedo para alguém a quem consideramos o pior pecador e desejamos também que essa pessoa seja apedrejada, ou desejamos também que a lei se cumpra na vida daquela pessoa, e nesse momento a graça entra e diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que nunca errou, aquele que nunca pré-julgou, aquele que nunca falou algo errado, que já se arrependeu, aquele que nunca fez alguma coisa errada, que atire a primeira pedra. Nós estamos nessa condição, na condição que? De servos, de corpo, porque nós não temos moral para atirar pedra em absolutamente ninguém. E a devoção a Cristo nos mostra isso, que somos pecadores, completamente dependentes de Deus. E eu creio que Daniel foi bem antes dessa mulher adúltera, ele já estava se colocando nessa condição, mesmo sendo profeta. Eu sou igual àquele povo, porque eu erro, porque eu peco, igualzinho a tantos outros, e nós somos assim, queridos. E hoje nós cremos que a devoção a Cristo, ela nos abre, essa nova visão em olhar mais para o outro, compreender mais o outro. Porque se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Sabe, você começa a entender agora como é que a devoção a Cristo quebra essa religiosidade? Eles estavam se baseando na lei, e assim mesmo se baseando erradamente, porque a lei de Moisés diz que a mulher e o homem pegam em adultério. Eles só levaram a mulher. Cadê o homem? Você está entendendo isso? Você compreende como muitas vezes é fácil a gente apontar o erro dos outros, mas é difícil a gente reconhecer os nossos próprios erros e ajoelhar e nos colocar diante de Deus, reconhecendo a nossa pequenez. A devoção a Cristo nos leva a isso. Somos crianças, somos pequenos diante de Deus, e como crianças cometemos muitos erros e precisamos do amor de Deus, do cuidado de Deus, do carinho de Deus, e não precisamos nos colocar aqui como julgadores de ninguém, porque estamos sujeitos também a pecar e erramos todos os dias.
E eu achei lindo esse alerta de Deus, porque como está sendo ministrado, e é fato, e é verdade, e não temos como negar, os dias estão abreviados. Jesus está voltando. Embora muitas vezes estamos pregando isso há anos, estamos vivendo isso há anos, mas estamos vendo os sinais. Estamos vendo as gotículas dos sinais de que Jesus está voltando. E o momento é hoje, o momento é agora. Não dá mais para ficar acusando meu irmão pelo erro dele. O momento é de eu abraçá-lo, trazer para perto, trazer para o reino, porque o momento é já. A lei de Deus sempre foi como um fundamento a misericórdia. Guarde isso. A lei de Deus, eu estudando isso, eu estudando essa passagem bíblica, a gente vê que sempre o fundamento foi a misericórdia. E muitas vezes a gente esquece disso. Misericórdia. A Bíblia vai falar sobre isso, vai transcrever sobre isso. A gente não chegou a essa conclusão porque é bonito ou porque eu achei. Não, é bíblico. Essa revelação é bíblica. Quando o Senhor Jesus diz, mulher, aonde estão os que te acusavam? Ele poderia acusá-la, mas ele não fez. E ele diz, vai e não peques mais. Quantas vezes Deus fala isso para cada um de nós todos os dias? Vai e não julgues mais. Vai e não xingues mais. Vai e não beba mais. Vai e não minta mais. Vai e abandona essa religiosidade agora. Jesus fala isso para nós todos os dias. E nós, muitas vezes, continuamos dentro dos nossos erros. E aí, a gente vê que a base, que o fundamento da lei sempre foi a misericórdia. E eu posso te comprovar isso. Livro de Êxodo, capítulo 33, verso 19, vai dizer assim. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E aí você fala para mim, mas isso está no Antigo Testamento. Sim. E aí eu levo você no livro de Romanos. Carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 9, versos 15 e 16. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Paulo, livro de Êxodo, o Senhor fala a Moisés. Carta aos Romanos, eu estou falando de Bíblia, querido. Eu estou falando que a graça sempre existiu. A graça sempre esteve presente desde a fundação do mundo. Eu falo de Êxodo, eu falo de Carta aos Romanos. E Paulo transcreve absolutamente aquilo que o Senhor fala. Misericórdia. A Bíblia também vai dizer em outra passagem bíblica, misericórdia quero. Sabe, a base é a misericórdia. E muitas vezes a religiosidade não deixa a gente ver que o Senhor é um Deus misericordioso. Que o Senhor é um Deus longânimo. E todos somos dependentes dessa misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos vivos. Se não fosse a misericórdia e o amor de Deus, Jesus não teria vindo, não teria pago um alto preço por cada um de nós. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não teríamos acesso aos céus. E nós somos, graças a Deus, homens e mulheres de Deus. E hoje somos salvos, remidos e lavados pelo arrependimento, porque pela nossa vida pagã, pela nossa vida pecaminosa, por essa semente pecaminosa houve um arrependimento. E temos, diante desse arrependimento, quebrar a nossa religiosidade e começar a ver algo novo diante de Deus. Algo que o Senhor quer mostrar, que o mundo precisa desse evangelho genuíno. Tiago vai falar o seguinte, Tiago 2, do verso 1 ao verso 9. Carta a Tiago, do capítulo 2, do verso 1 ao 9, diz o seguinte. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo,
Não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponho que, na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disseram ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Deu para você compreender isso, querido? Nós estamos o tempo inteiro, quando a gente fala dessa religiosidade, a gente está mostrando biblicamente. Tiago, carta a Tiago, capítulo 2, verso de 1 a 9, que foi lido essa passagem bíblica. Veja bem, Tiago, ele não está falando que é errado ser rico e todo mundo tem que ser pobre. Não é isso que está declinando o texto, não é isso que transcreve o texto. Mas a passagem fala simplesmente, se resume simplesmente da nossa forma de olhar, da nossa forma de ver, da nossa forma de tratar o outro, da nossa forma de não julgar segundo a sua condição financeira, segundo as suas vestes, segundo o seu falar bonito. Não é errado você falar com conhecimento, não é errado você falar, você usar palavras bonitas, isso não é errado. O errado é aqui, dentro do seu coração. O errado é você destratar o irmão pela sua condição social. O errado é você julgar os outros. É isso que Tiago está dizendo. Tratai a todos iguais, porque somos todos irmãos, fazemos parte de um só corpo, somos todos um em Cristo. É isso que a Bíblia está querendo dizer. E quando eu trago a devoção, quando eu começo a usar a devoção a Cristo, eu não vejo mais um irmão, eu vejo ali a parte do meu corpo. Eu olho para o Cadu e vejo um braço. Eu olho para, eu olho para Jennifer, sabe? E vejo a minha mão. Eu olho para o irmão Franklin e vejo o quê? A minha perna. Eu olho para Eliane e vejo o quê? E vejo o meu joelho. Porque nós somos corpo, nós somos todos iguais e cada um tem a sua função. E todos são importantes no reino. A devoção a Cristo quebra essa religiosidade. Não é porque eu sou o pescoço, eu tenho muito mais valor do que o dedo mindinho. Você começa a entender agora a importância disso. E isso é lindo no reino, porque todos precisamos uns dos outros. Nós somos compactos, unidos. Precisamos estar unidos em Cristo, queridos. A adoração me leva a reconhecer a nossa posição. A adoração a Cristo, a devoção a Cristo me leva a reconhecer isso. E nessa manhã eu convido a você, querido, você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, reconheça o profeta que você tem na tua casa. Reconheça o chamado do seu filho, o chamado da sua esposa, o chamado do seu marido. Filhos, reconheçam o chamado de seus pais. Porque somos todos corpo, precisamos uns dos outros. Nós que estamos aqui no Brasil, precisamos das orações dos nossos irmãos que estão na Itália. Os irmãos que estão na Itália precisam das orações dos irmãos que estão no Brasil. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos missionários que estão lá em Israel, pela nação de Israel. Precisamos orar
Precisamos interceder, porque somos todos corpo. Precisamos abrir, ter consciência que nós nos limitamos a esse prédio, mas que somos muito mais do que isso. Somos igreja. Os nossos braços não estão apenas aqui, mas eles vão muito mais além disso. Sabe, precisamos orar, precisamos interceder, precisamos ver que como igreja estamos todos unidos em um só propósito. E o nosso propósito hoje aqui é retirar esta pandemia não só do Brasil, mas do mundo inteiro. É o mundo inteiro que está passando por esse desespero. E como igreja precisamos clamar, queridos. Como igreja estamos sendo oprimidos por uma situação que anda o mundo. E precisamos reconhecer que a devoção a Cristo, uma vez que estamos unidos, em nome de Jesus, vamos conseguir transpor todas essas dificuldades. Então você como igreja comece a reconhecer a obra de Deus, a valorizar dentro da sua própria casa. Sabe, todos dentro de casa somos iguais. Vamos ouvir os nossos maridos, vamos ouvir as nossas esposas, vamos dialogar com nossos filhos, filhos dialoguem com seus pais, porque somos todos iguais. Unidade, devoção quebra a religiosidade e traz unidade ao povo de Deus. O povo de Deus é único, porque Cristo é o cabeça é Cristo e a cabeça comanda todo o resto do corpo. Você já percebeu quando uma pessoa tem morte cerebral? A medicina fica aguardando até que todos os outros órgãos parem de funcionar? O comando vem da cabeça. E a cabeça é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E nós, restantes do corpo, precisamos estar atentos ao comando que vem da cabeça, que é Cristo. Por isso que nós adoramos. Adoramos a um Deus invisível. Sabe, queridos, convido a você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus, e a nossa penúltima passagem, que são 10:11, e hoje eu não quero, é nossa última passagem, perdão, e nós não queremos ultrapassar o tempo, que são 10:11 aqui. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, verso 13 a 14. Rapidamente, Mateus, capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 13 ao verso 14. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Vocês, a Bíblia vai dizer, e eu vou me ater na primeira parte, no versículo 13, que me chamou também muita atenção. A Bíblia diz, vocês são o sal da terra. A função do sal é preservar e dar sabor. Vocês são o sal da terra. Preservar e dar sabor. A quê? Ao alimento. O alimento é Cristo. E nós precisamos preservar o Evangelho e salgar com o Evangelho. Nós não, preste atenção, o alimento é Cristo e nós só temos uma função: preservar e dar sabor. Preservar e salgar. Quem alimenta é Cristo. Se o sal passar do ponto, ele vai salgar o alimento. Nós não podemos passar do ponto, querido. A gente tem medida certa. Porque a base é Cristo. Você está compreendendo? E a religiosidade muitas vezes nos faz passar do ponto. A religiosidade muitas vezes nos torna soberbos. Nos torna extremamente espirituais. Não existem homens e mulheres espirituais 24 horas do dia. Não somos assim. Foca nisso. Ninguém é espiritual 24 horas por dia. O achar que não precisa mais jejuar, o achar que não precisa mais orar, o achar que não precisa mais buscar ao Senhor, isso não existe. Somos ramos e estamos presos na videira. Se o ramo se desliga da videira, ele morre. Sabe o que quer dizer isso? Se você ficar só com a letra, você vai morrer. Precisa do Espírito. Precisa do Espírito. O ramo sem a figueira, ele morre. Nós somos ramos, a figueira é Cristo.
E muitas vezes a religiosidade faz pensar que nós somos deuses. Não somos. Só existe um Deus, um só Senhor, um só juiz. Somos necessitados do Senhor. Olhar com outros olhos. A devoção a Cristo nos leva a isso. Podemos ser tidos como bobos. Podemos ser tidos como fanáticos. Mas, sabe, a devoção me leva a olhar com outros olhos. A ver mais a Cristo e menos os defeitos. Os defeitos sempre vão existir. Sempre vão existir, porque somos imperfeitos. Só Deus é perfeito. Mas precisamos colocar em prática a devoção a Cristo. Precisamos ajudar ao invés de julgar. Precisamos acolher ao invés de afastar. Precisamos ouvir ao invés de chegar e impor as nossas decisões ou a nossa axiologia. Isso tudo a Paty tá falando algo realmente que é necessário, caramba, ela deve ser uma super mulher. Não, o que eu estou dizendo aqui foi o que eu comecei a analisar depois da imersão de quinta-feira. A gente começou a analisar sobre isso e a gente começou a ver, meu Deus, como somos pequenos, como somos hipócritas, como é que a gente pode achar que somos capazes de julgar alguém quando precisamos das misericórdias e erramos também, e muitas vezes erramos. Muitas vezes abrimos mão, sim, de ir para a casa de Deus para poder ver as nossas vontades. E a gente não se atenta para isso. Sabe? É muito importante a gente começar a nos colocar na posição de servos. A gente muitas vezes quer se colocar na posição de o sacerdote, o profeta, o levita, e esquece da posição de servo. Daniel se colocou na posição de servo. Ali não era o governador de uma província. Ali não era o homem que comandava a Babilônia. Ali era o servo. E muitas vezes a gente se esquece da nossa posição de servo. E só olha para o cargo. Quando Jesus chamou homens e mulheres, somos servos. Somos todos iguais. O jejum é necessário. A entrega é necessária. A busca é necessária. A oração, ou sem oração, querido, não há fogo. E por último, a gente vai fechar. Essa passagem bíblica eu não coloquei, nem a gente precisa ler porque você já conhece. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, do 1 ao 13, você não precisa abrir, você lê depois com calma, mas vai falar sobre a tentação de Jesus. E a gente não vai nem precisar transcorrer, porque a gente eu quero agora finalizar chamando a atenção somente para esses 3 tópicos, que são 10h57 agora. Eu tenho só 3 minutos para finalizar. E a gente queria chamar a atenção para esses 3 tópicos, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos de 1 a 13, vai falar sobre a tentação de Jesus. E eu estava lendo o Evangelho, e eu até comentei isso com meu irmão, porque agora que eu estou morando em São Paulo, eu falo mais com meu irmão do que quando eu morava no Rio, né? A gente não consegue ficar um dia sem se falar. E isso é muito, e eu estou amando isso porque eu tenho aprendido muito com ele. E nesse dia, eu confesso que eu amo o Antigo Testamento, todos sabem disso, né? Eu amo história e eu tenho um pouquinho de dificuldade às vezes para poder compreender o Novo Testamento, e eu estou sempre ligando para Tadeu para ele poder me explicar algumas passagens bíblicas do Novo Testamento, porque eu ainda mais as cartas de Paulo. E eu amo, e a parte que eu gosto do Antigo, porque é a parte histórica, né? Cativeiro babilônico, cativeiro assírico e essas coisas todas, os livros de Gênesis, poxa, eu me delicio. E eu confesso que eu mesmo colocava algumas barreiras no Novo, para entender o Novo, mas isso eram barreiras que eu colocava, achando que o Novo Testamento, tirando Apocalipse, que Apocalipse eu também amo muito Apocalipse, mas eu achava, meu Deus, como os evangelhos são muito complexos. E aí, aprendendo, né, com meu irmão, tenho essa dúvida.
E outro dia eu parei para ler o livro de Lucas. Estava lendo o Evangelho de Lucas. E eu fiquei tão feliz porque uma passagem bíblica que a gente já conhece, e muitas vezes a gente não tinha atentado para isso, e o Senhor me levou a chamar minha atenção para esse Evangelho e para esse capítulo 4, de 1 a 13. E imediatamente, sabe aquela alegria quando a criança ganha um presente e ela quer mostrar para todo mundo? E eu quis dividir essa alegria com meu irmão rapidamente, porque foi uma experiência maravilhosa com Deus. Aqui vai falar sobre a tentação de Jesus. E aqui diz que Jesus foi levado ao Espírito para o deserto. Né? Você sabe essa passagem bíblica, você conhece. Jesus foi levado ao Espírito para o deserto. E o diabo veio para tentar Jesus. E o diabo tenta Jesus em 3 aspectos, em 3 lugares. No deserto, no monte e no pináculo do templo. E aí, lendo essa passagem bíblica, eu fiquei, mas ele levou para tentar Jesus. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. E ele foi tentar Jesus aonde? No deserto, no alto do monte e no pináculo do templo. No deserto por quê? Porque todo cristão tem que passar pelo deserto. No deserto você tem jejum. No deserto você tem dependência. No deserto você tem crescimento. No deserto você tem frio, você tem calor. Você precisa de Deus. No deserto tem sacrifício. E o diabo quer botar na sua cabeça que você não precisa jejuar. Que você não precisa se sacrificar. E ele foi lá e foi tentar Jesus aonde? No deserto. Porque sem sacrifício não há fogo. E sem fogo não há glória. E aí, ele tenta Jesus aonde? No monte. Achando que você não precisa mais subir monte para orar. Que você não precisa mais buscar o Senhor no monte. Jesus estava em jejum e foi para o monte. E aí ele vai tentando no monte para impedir o quê? Para impedir a entrega, para impedir a devoção, para impedir a adoração. Ele tenta impedir tudo na tua vida, querido. E depois ele vai no pináculo do templo, na igreja. Para quê? Para lançar dúvida, para colocar Deus à prova. O diabo vai tentar impedir você de ir para o deserto. O diabo vai tentar impedir você de subir o monte. E o diabo vai tentar impedir você de chegar na igreja. Através do quê? Se você não buscar a devoção a Cristo. Precisamos de uma entrega total. E a devoção nos leva a isso. Quebra a religiosidade. Nós não somos nada. Precisamos buscar. Precisamos orar. Precisamos jejuar. Precisamos sacrificar. Porque a intenção do diabo é essa. É nos fazer parar. A intenção dele é nos fazer não chegar a Cristo. A intenção dele é fazer que nós nos desvirtuemos de Jesus. Então é muito importante. Olha só, nas 3 áreas que ele foi tentar. As 3 áreas primordiais para o crente. Deserto, monte e igreja. E muitas vezes na nossa religiosidade, a gente acha que não precisa ir para a igreja. Basta assistir online, quando a gente tem condições de estar no presencial. Muitas vezes a gente acha que não precisa fazer parte do ciclo de oração. Basta orar sozinho na minha casa. Muitas vezes a gente acha que não precisa jejuar mais. Deus conhece a intenção do meu coração. Querido, isso é uma armadilha de religiosidade. Precisamos buscar o Senhor todos os dias. Porque o Senhor está batendo a porta e os dias estão abreviados. E o Senhor certamente, Ele virá. Tal como o ar que respiramos, Jesus virá. E precisamos estar prontos. E aqui a gente encerra a nossa lição dessa manhã. Quero agradecer ao Senhor por você ter estado conosco até esse momento. Quero agradecer ao Senhor pela sua disponibilidade. Quero agradecer ao Senhor pela sua paciência em nos ouvir. Muito obrigado em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por você ser um instrumento da parte de Deus. Sabe, somos todos corpo diante de Deus. Creio que a partir de agora o nosso olhar deve ser outro para a nossa igreja. Sabe, olhar a nossa igreja a gente vê um olhar diferente. Um olhar diferente para a tua casa, para a tua família, para o teu marido, para o teu filho, para os teus sobrinhos.
sabe? Para os teus tios, para sua mãe, para o seu pai. Um olhar diferente para o ser humano. Um olhar diferente para você. Para você ver que você é alguém especial da parte de Deus. Que se arrependeu e que Deus também pode te usar. Que você não é super-homem nem super-mulher, não se cobre tanto. Deus sabe, Deus conhece o teu limite. E Deus quer te usar, mas permita que o Espírito Santo opere na sua vida. Deixa ele trabalhar, deixa ele entrar com tudo. Deixa Deus te confrontar. E você vai ver como é bom. Porque você vai ver que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Amém? Vamos orar nesse momento. Quero orar pelos dízimos, pelas ofertas. Você que tem nos ajudado com o seu dízimo, com a sua oferta. Glória a Deus pela sua vida. Sem palavras para agradecer. Porque a igreja está caminhando. É graças à tua fidelidade para com Deus. Sabe? O teu amor para com Deus. O teu amor para com o ministério. Que o Senhor abençoe a tua despensa. Que o Senhor abençoe as tuas finanças, querido. Que o Senhor continue multiplicando o seu dinheiro. Em nome de Jesus. Porque a igreja tem compromissos, pagamos aluguel, pagamos contas, tem as ações sociais. E muito obrigado pela tua fidelidade. Muito obrigado, nós agradecemos em nome de Jesus, tá? Todo pedido de oração, querido, você que ainda não fez seu pedido de oração, não deixe de fazer seu pedido de oração em nome de Jesus, tá? Você coloca aqui, tanto nos comentários, coloca o seu pedido de oração, coloca Tia Kátia, que Deus abençoe, Tia Kátia. Deus abençoe a sua vida. Coloca o seu pedido de oração. Coloca a sua entrega aqui, que a gente vai estar orando em nome de Jesus. A igreja vai estar intercedendo. Deixa eu passar aqui a agenda da igreja rapidamente. Hoje é domingo do Senhor. E todo domingo pela manhã, às 10 da manhã, a gente tem escola bíblica dominical, somente online, como você está vendo. Domingo às 16 horas. Hoje, em especial, teremos ceia. Santa Ceia do Senhor. Ceia abençoada do Senhor. Estaremos todos juntos ceando em nome de Jesus. Também hoje teremos comemoração do aniversário de casamento dos nossos pastores. Pastor Tadeu e a pastora Liliane. A pastora do beijinho. Que ela fica dando beijinho, né? Termina, ela dá beijinho. Então, hoje tem comemoração de aniversário de casamento. Pastor Tadeu e pastora Liliane. Vai ser um culto também de Santa Ceia, de adoração e de agradecimento. Às terças-feiras, às 19h30, a gente tem os chamados para vencer. Deus tem usado muito casais da parte de Deus, homens da parte de Deus. Mas os chamados para vencer não é somente online não, é no presencial. Às 19h30, Avenida dos Mananciais, 995, lá da igreja. Eu convido a você aí. Deus quer falar contigo, querido. E tem certas coisas que Deus precisa falar, ó, tete a tete, você dentro da igreja. Se você tem condições de ir, se você tem como ir, e se você não tiver, você assiste no seu online. Mas se você tiver condições de ir, vá no presencial. Vá no presencial. Eu creio que você está recebendo muito da parte de Deus. E que Deus vai continuar usando a tua vida e Deus quer falar contigo. Quinta-feira, nós temos as quintas-feiras imersão, é somente online, com os nossos pastores, pastor Tadeu e pastora Liliane, a partir das 19h30. No online, pelo Facebook. Sexta-feira, reunião de oração. Reunião de oração através do Zoom. Você que deseja participar da reunião de oração, do ciclo de oração, entra lá no grupo das mulheres. Se você não faz parte ainda, manda uma mensagem no WhatsApp da igreja, ou então nos comentários aqui, quero participar do ciclo de oração, coloca lá seu pedido de oração. E domingo, nós já falamos, domingo de manhã, escola bíblica, às 16h30, o culto. Nós temos também estudo bíblico aos sábados de 15 em 15 dias. Eu não sei como é que está agora, mas convido você a acompanhar a página da igreja. A nossa página da igreja, graças a Deus, está sempre atualizado, sempre com todos os agendamentos da igreja, todos os compromissos da igreja. Participe. Célula jovem também. Participe, você que é jovem, você que tem um filho jovem em casa, você que tem disponibilidade, vai lá, participa, que tem sido uma bênção. Esses jovens de Deus têm crescido e a igreja tem caminhado em nome de Jesus. Amém? Dado todos os avisos, vamos orar nesse momento, agradecer ao Senhor por todas essas coisas e também pelo seu dízimo, pela sua oferta, pela sua contribuição, pelo seu voto. Eu creio que os dados bancários da igreja já estão aí e nós vamos agradecer ao Senhor nesta manhã. Convido a você a levantar as suas mãos, fechar os seus olhos e vamos agradecer em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos
e adoramos o teu nome, bendizemos o teu nome porque tu és Deus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por estarmos vivos. Muito obrigado pelo ar que respiramos, meu Pai. Te agradecemos também, Senhor, pela bolsa apostólica da igreja. Muito obrigado porque tem suprido as necessidades em glória. Muito obrigado porque tu tens sido, Deus, maravilhoso, longânimo, benigno, misericordioso para com a tua igreja. Obrigado pela vida da membresia da nossa igreja. Homens e mulheres fiéis, homens e mulheres firmes, homens e mulheres convictos do seu chamado. Muito obrigado, Senhor. Continua abençoando as despensas. Continua abençoando as finanças. Que não falte o pão de cada dia. Obrigado também pelos colaboradores. Muito obrigado, Espírito Santo. Pela ajuda que tem vindo de perto, pela ajuda que tem vindo de longe. Muito obrigado pela vida de cada colaborador. Muito obrigado pela vida de cada irmão em Cristo. Pelos colaboradores que nem sabemos, que não conhecemos, mas que conhecem o teu ministério que tem ajudado. Senhor, abençoa também a bolsa apostólica de todas as igrejas, Pai, porque como ministramos nessa manhã, somos um só corpo. Somos um só corpo em Cristo Jesus. Abençoa cada ministério. Abençoa a bolsa apostólica, Senhor. Não deixa a tua igreja envergonhada. Vai suprindo, vai levantando, ó Deus, vai levantando homens e mulheres para ajudar na construção da tua obra em nome de Jesus. Nós te louvamos pelos pedidos de oração. Nós te louvamos agora, Senhor, por cada pedido, por cada joelho, Senhor, dobrado, por cada lágrima diante de ti, por cada agradecimento. Vai agora, Senhor, visitando os lares. Vai visitando os hospitais agora. Vai visitando as profissões. Vai visitando o teu povo. Vai, Senhor, visitando o Brasil. Vai visitando o mundo agora. Passa em revista o planeta Terra nas tuas mãos. Coloca agora o planeta Terra na tua mão, Senhor. Vai colocando agora, porque somos um só corpo. Nós clamamos ao Deus que tudo pode. Aquele que tem, ó Deus, a chave da morte e a chave da vida nas suas mãos. Aquele que tem o controle de tudo. Vai ministrando agora o teu poder. Vai passando a tua igreja em revista. Vai passando o mundo inteiro em revista agora. Países. Vai passando países, Senhor. Vai passando, Senhor, os governantes de todos os países. Vai passando as nações. Meu Deus, meu Pai, misericórdia. Toca agora em Israel, meu Pai. Toca em Israel, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Vai tocando. Vai ministrando a relação israelita agora. Passa por esses conflitos agora. Há poder no teu sangue. A tua igreja clama, meu Senhor. Vai com a tua mão de poder e com a tua mão de misericórdia. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, querido? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe mais uma vez. E a gente quer dedicar agora, nesses 2 minutos finais, acho que menos de 2 minutos, 1 minutinho só, a gente quer dedicar aqui aos nossos pastores, porque eu sei que é a sobremesa que ele tanto gosta, né? E ela também, nossa pastorinha, um delicioso... Fica aí, Sansão, segura aí, Sansão. Olha, o pudim de leite condensado. Não vou nem comer. O pudim de leite condensado que nós oferecemos aqui pelo aniversário de ministério. Tá bonito, né? Aniversário de ministério dos nossos pastores. O Cadu tá rindo aqui. Tô rindo do som ali, ó. O Sansão tá olhando aqui, ó. É o pudim. Olha a calda. Dá pra ver a calda aí, amor? Dá pra ver a calda? Olha a calda. Pudim de leite condensado para os nossos amados pastores. Pode deixar, pastor Tadeu, pode deixar a pastora Liliane. Vou fazer um vídeo cortando o pudim, mostrando cada fatia do pudim e agradecendo a Deus pelo aniversário de casamento de vocês. Amém? Que Deus abençoe, que o Senhor esteja com cada um de vós e até domingo que vem com mais uma EBD. Amém? Que o Senhor abençoe.